Sua mãe, ele engasgou. Catherine não sobreviveu. Você é a única que sobreviveu. O mundo desabou ao meu redor. Depois que ele saiu para falar com os médicos, um policial entrou. Ela olhou nervosamente para a porta antes de se aproximar. Senhora, ela sussurrou. A senhora está pronta para ouvir a verdade sobre ele? Enquanto eu compartilho o que aconteceu em seguida, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser ouvir mais histórias como a minha. Antes do incêndio destruir tudo, eu tinha o que parecia uma vida normal vista de fora. Eu era executiva de marketing em uma empresa em crescimento em Chicago. Mas, há 6 meses, voltei para minha cidade natal, Cedar Springs, para ajudar meus pais. Minha mãe havia caído e quebrado o quadril. E, embora estivesse se recuperando bem, meu pai insistia que ela precisava de mais cuidados do que ele poderia oferecer sozinho. Fiquei feliz em ajudar, especialmente porque meu trabalho remoto tornou a transição bastante tranquila. Meu relacionamento com minha mãe, Catherine, sempre foi próximo. Ela era minha confidente, minha incentivadora, a pessoa que me ensinou a me manter firme em um mundo que frequentemente tenta colocar as mulheres de lado. Compartilhávamos a mesma risada, o mesmo amor por romances policiais e a mesma tendência a chorar durante comerciais melosos. Ela tinha 62 anos, era vibrante apesar da lesão recente e planejava finalmente conhecer o mundo quando se recuperasse totalmente. Meu relacionamento com meu pai era mais complicado. Richard Sullivan era respeitado em nossa comunidade como um corretor de seguros bem-sucedido, diácono na igreja e um homem de família que parecia dedicado à esposa de 40 anos. Mas, por trás das cortinas, havia outro lado dele. Ele sempre foi controlador, embora eu nunca tenha mencionado isso especificamente até meu namorado James apontar. Você já reparou como seu pai precisa aprovar tudo o que sua mãe faz? Perguntou James durante sua primeira visita à casa dos meus pais. Estávamos namorando há 4 meses, e sua perspectiva externa era esclarecedora. O jeito como ele checa o celular dela, pergunta aonde ela vai, até monitora o que ela come. Não é normal, Ellie. No começo, ignorei. É assim que eles sempre foram, eu disse. Mas depois que James plantou a semente, eu não conseguia parar de ver os padrões. Papai decidindo o que mamãe pediria nos restaurantes. Papai respondendo às perguntas direcionadas a ela. Papai verificando a quilometragem do carro dela para garantir que ela não estava exagerando. Mamãe tinha acesso ao dinheiro da casa, mas papai revisava a cada compra. Ele havia justificado esse arranjo anos atrás, apontando para uma época em que mamãe gastou demais com presentes de Natal. Ela precisa de orientação com as finanças, ele dizia, com um sorriso paternal que me arrepiava em retrospecto. 3 semanas antes do incêndio, minha mãe e eu almoçamos sozinhas em um pequeno café enquanto meu pai estava no trabalho. A fisioterapia dela estava indo bem, e ela parecia mais energizada do que eu havia há anos. Quero ir para a Espanha, disse ela de repente, mexendo o chá. Quando estiver totalmente recuperada, sempre quis conhecer a Alhambra. Parece maravilhoso, respondi, genuinamente animado por ela. Você já conversou com o papai sobre isso? O sorriso dela vacilou. Ele diz que é muito caro, muito perigoso, tudo demais, suspirou ela. Mas eu vou mesmo assim. Tenho economizado um dinheirinho aqui e ali. Só não conte para o seu pai. Foi a primeira vez que percebi que minha mãe guardava segredos do meu pai. Nas semanas seguintes, ela revelou mais. Ela vinha juntando pequenas quantias de dinheiro há anos. Ela havia solicitado seu próprio cartão de crédito. Ela havia reconectado velhos amigos por meio de uma conta de e-mail secreta. Eu amo seu pai, ela insistiu quando a questionei sobre esses atos ocultos de independência. Mas às vezes sinto que não consigo respirar, como se tivesse desaparecido na vida dele e me perdido. Comecei a notar comportamentos mais preocupantes no meu pai. Ele ligava para minha mãe várias vezes quando ela saía para fazer compras, exigindo saber exatamente quando ela voltaria. Ele instalou um sistema de segurança em casa que notificava o celular sempre que portas ou janelas se abriam. Ele brincava sobre colocar um rastreador no carro dela. Na noite anterior ao incêndio, cheguei tarde do jantar com James. Papai estava na garagem, o que não era incomum. Ele costumava mexer nas ferramentas ou no carro à noite. O que me pareceu estranho foi que ele fechou a porta rapidamente quando me viu entrar na garagem.
Dentro de casa, encontrei minha mãe sentada à mesa da cozinha, com os olhos vermelhos e inchados. Quando perguntei o que havia acontecido, ela forçou um sorriso e disse: "Só pensando na vida. Como ela passa rápido." Mais tarde naquela noite, ouvi-os discutindo. Suas vozes ecoavam pela saída de ar do aquecedor até o meu quarto de infância, que eu havia temporariamente recuperado. "Você não pode continuar vivendo assim", disse a mãe para Richard, com a voz estranhamente firme. "Não vou mais fazer isso." "Você fará o que eu disser, contanto que seja minha esposa", respondeu papai, com um tom estranhamente calmo. Essa conversa acabou. Ouvi uma porta bater e depois silêncio. Pensei em ir ver como estava minha mãe, mas decidi esperar até de manhã. Não era a primeira vez que elas brigavam, e eu não queria piorar as coisas interferindo. Essa decisão vai me assombrar pelo resto da vida. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, mandei uma mensagem para o James: "Acho que a mamãe finalmente vai enfrentar o papai, mas tem alguma coisa estranha. Estou preocupado." A resposta dele veio rápida: "Confie nos seus instintos. Talvez sugira que ela fique com você no seu apartamento por um tempo." "Planejo fazer exatamente isso amanhã", respondi, mas amanhã nunca chegou como eu esperava. Em vez disso, acordei com um pesadelo que dividiria minha vida para sempre em antes e depois. O relógio digital na minha mesa de cabeceira marcava 2h17 da manhã quando senti o cheiro da fumaça pela primeira vez. Ela penetrou na minha consciência, entrelaçando-se lentamente com meus sonhos, até que alguma parte primitiva do meu cérebro reconheceu o perigo e me acordou de repente. Por um momento desorientador, pensei que estava de volta ao meu apartamento em Chicago, que talvez um vizinho tivesse queimado o jantar. Então a realidade me atingiu quando vi nuvens de fumaça escura serpenteando sob a porta do meu quarto. Pulei da cama, com o coração martelando contra as costelas. A maçaneta estava quente ao toque, não escaldante, mas o suficiente para me fazer parar. Pressionei a palma da mão contra a madeira da porta. Nenhum calor intenso. Seguindo o que eu me lembrava da segurança contra incêndios na escola primária, abri a porta só um pouquinho. O corredor estava enevoado de fumaça, mas eu ainda conseguia enxergar. O verdadeiro horror estava lá embaixo, onde chamas alaranjadas começavam a lamber a escada. O estalo era ensurdecedor, pontuado por estalos e estalos ocasionais de madeira cedendo. "Mãe, pai", gritei, com a voz já rouca por causa da fumaça que inalei. O quarto deles ficava no extremo oposto do meu corredor. Eu precisava ir até eles. Caí de 4, lembrando-me de que a fumaça sobe. O ar estava mais limpo lá embaixo, mas o calor aumentava a cada segundo. Rastejei em direção ao quarto dos meus pais, chamando sem parar. Não obtive resposta. A fumaça estava ficando mais densa, fazendo meus olhos lacrimejarem e meus pulmões arderem. Na metade do corredor, o calor tornou-se insuportável. As chamas haviam chegado ao topo da escada e se espalhavam rapidamente pelo carpete em minha direção. O papel de parede borbulhava e descascava, fotos de família caindo no chão enquanto suas molduras se deformavam. Eu não conseguia ir mais longe. A porta do quarto dos meus pais permanecia fechada a 6 metros de distância, mas parecia estar a 32 quilômetros. "Catherine, Richard", gritei, usando os nomes deles para o caso de o tratamento formal atrapalhar o que quer que os estivesse impedindo de responder. Ainda nada. Com o caminho bloqueado pelas chamas que avançavam, recuei para o meu quarto. A fumaça entrava agora, dificultando a visão e a respiração. Bati a porta com força e enfiei um cobertor na fresta. Minha janela era minha única rota de fuga. Tentei abrir a fechadura, meus dedos desajeitados de pânico. Quando ela finalmente cedeu, empurrei a janela e inspirei o ar fresco da noite. Meu quarto ficava no segundo andar, a uns 4,5 metros do chão. Em circunstâncias normais, eu jamais teria considerado pular, mas aquelas não eram circunstâncias normais. Inclinei-me para fora da janela e gritei por socorro. As luzes estavam se acendendo nas casas vizinhas. Alguém gritou que tinha ligado para o 911. Eu conseguia ouvir sirenes à distância, mas pareciam impossivelmente distantes. A decisão foi tomada por mim quando um estrondo alto vindo do corredor sinalizou que algo estrutural havia cedido. A fumaça entrou por baixo da minha porta com vigor renovado. Era pular ou morrer. Subi no parapeito da janela,
fiz uma oração rápida e me afastei. A queda foi infinita e instantânea. Bati com força no chão, sentindo algo estalar no meu tornozelo direito. A dor subiu pela minha perna, mas continuei me movendo, me arrastando pelo gramado para me afastar da casa em chamas. A última coisa de que me lembro com clareza é de olhar para trás, para o inferno que fora o lar da minha infância. Chamas disparavam pelo telhado agora, iluminando o céu noturno com um brilho profano. Pensei ter visto uma figura se movendo lá dentro, uma sombra passando por uma janela do andar de cima. Então meus vizinhos Terry e Liz apareceram ao meu lado, com as vozes distantes e distorcidas, tentando me manter consciente. Meus pais, ofeguei. Eles ainda estão lá dentro. O rosto de Lisa se contorceu de pena. Terry olhou para a casa, agora completamente submersa, e balançou a cabeça levemente. A ambulância chegou, com os paramédicos me cercando. Enquanto me colocavam em uma maca, captei trechos da conversa. Possível acelerador. O chefe dos bombeiros disse que é suspeito. Espalhou-se rápido demais para ser um acidente. Então a escuridão me dominou, me puxando para um lugar onde a dor e o medo não podiam me seguir. Eu oscilava entre a consciência e a inconsciência na ambulância, o teto da sala de emergência, o rosto preocupado de um médico, a pressão fria de um estetoscópio contra meu peito, o beliscão de uma intravenosa sendo inserida. O tempo perdeu todo sentido. Eu flutuava em uma névoa de analgésicos e delírio induzido pela fumaça, imagens tremeluzindo por trás das minhas pálpebras fechadas. Mamãe rindo na cozinha. Papai na garagem, de costas para mim. O cheiro de gasolina. Espera aí, isso foi uma lembrança ou um sonho? Tentei falar, perguntar pelos meus pais, mas minha garganta parecia ter engolido cacos de vidro. Cada respiração era uma agonia. Por fim, me rendi à escuridão novamente, deixando que ela me puxasse de volta para o esquecimento, onde eu não precisaria encarar a realidade que me aguardava quando despertasse completamente. 3 dias após o incêndio, finalmente recuperei a consciência. O bip rítmico dos monitores foi a primeira coisa que registrei, seguido pelo cheiro de antisséptico que só poderia pertencer a um hospital. Meu corpo estava pesado, sobrecarregado pela dor, pelo sofrimento e pela medicação. Quando consegui abrir os olhos, papai estava sentado ao lado da minha cama. Ele parecia horrível. Seu cabelo, normalmente penteado com esmero, estava desgrenhado, suas roupas amassadas como se ele tivesse dormido com elas. Olheiras sombreavam seus olhos e uma barba por fazer de vários dias cobria seu maxilar. Mas ele estava vivo. O alívio tomou conta de mim rapidamente, seguido pela esperança. Mãe, resmunguei. Minha voz quase inaudível. O rosto do papai se contorceu. Ele pegou minha mão, com cuidado com o tubo intravenoso. Ela não sobreviveu, Ellie. O fogo se espalhou tão rápido. Ela ficou presa no nosso quarto. Sua voz falhou. Tentei chegar até ela, mas as chamas estavam por toda parte. Mal consegui sair pela janela do banheiro. O mundo pareceu parar. Um som estridente preencheu meus ouvidos, abafando qualquer outra coisa que meu pai estivesse dizendo. Mamãe se foi. Minha linda e gentil mãe, que finalmente planejava viver para si mesma, se foi. Como? Consegui perguntar quando o rugido na minha cabeça diminuiu um pouco. Papai enxugou os olhos. O chefe dos bombeiros acha que começou na cozinha. Talvez um curto-circuito. Espalhou-se escada acima muito rápido. Ele estremeceu. Quando acordei, o corredor já estava tomado. Chamei Catherine, mas ela já devia estar envolta em fumaça. Tentei alcançá-la. Ellie, juro que tentei, mas não consegui passar pelas chamas. Entrou uma médica, depois uma mulher de meia idade, com olhos gentis e um jeito prático. Ela se apresentou como doutora Patel e explicou meus ferimentos, queimaduras de 2º grau nos braços e costas, danos pulmonares causados pela inalação de fumaça, um tornozelo quebrado na queda e vários cortes e hematomas. Você teve muita sorte, disse ela. Mais alguns minutos naquela fumaça e você poderia não ter sobrevivido. Sorte não era o que eu sentia. A cada respiração, eu pensava na mamãe. Será que ela tinha sofrido? Teria gritado por socorro? Teria pensado que a tínhamos abandonado? As perguntas me torturavam,
mas eu não conseguia expressá-las sem desabar completamente. Nos dias que se seguiram, meu pai raramente saía do meu lado. Ele me trazia presentes, flores, livros e um novo conjunto de pijama para substituir a camisola do hospital. Ele conversava com os médicos e enfermeiros, controlava minha agenda de analgésicos e atendia ligações de amigos e familiares preocupados. Ele era atencioso de um jeito que eu nunca tinha visto antes, quase pairando sobre mim. A seguradora está sendo muito cooperativa, ele me disse no quarto dia. Em breve, fecharemos um acordo. Estou procurando opções de aluguel para nós enquanto decidimos o que fazer a seguir. Nós? A palavra soou um tanto quanto errada. Mamãe sempre foi o elo entre mim e meu pai, amenizando nossas diferenças, nos ajudando a nos entender. A ideia de morar sozinha com ele me incomodava, embora eu não conseguisse entender o porquê. E o funeral da mamãe? Perguntei. Uma sombra passou pelo rosto do pai. Já está tudo resolvido. Dadas as circunstâncias, achei que uma cremação particular seria o melhor. Podemos fazer um velório mais tarde, quando você estiver mais forte. Isso me pareceu estranho. Mamãe sempre falava sobre querer ser enterrada no jazigo da família, onde seus pais e avós repousavam. Certa vez, ela me disse especificamente que não queria ser cremada, mas a dor estava dificultando meu raciocínio, e eu não tinha energia para questionar as decisões do papai. Quando amigos tentavam me visitar, meu pai frequentemente os interceptava, alegando que eu precisava descansar. O médico disse que muita estimulação não é boa para a recuperação dela, ele dizia, embora o Dr. Patel tivesse incentivado as visitas a me ajudarem a manter o ânimo. Minha melhor amiga, Nathalie, conseguiu entrar sorrateiramente uma tarde quando meu pai foi ao refeitório. Todo mundo está tão preocupado com você, disse ela, apertando minha mão. E sinto muito pela sua mãe. A cidade inteira está falando sobre o incêndio. O que eles estão dizendo? Perguntei. Nathalie pareceu desconfortável. Só que foi uma tragédia terrível. Que sua mãe era uma pessoa maravilhosa. Ela hesitou. Algumas pessoas acham estranho a rapidez com que se espalhou. Terry, da casa ao lado, disse alguém que sentiu o cheiro de gasolina. Antes que ela pudesse dar mais detalhes, o pai voltou. Seu rosto escureceu ao ver Nathalie. O horário de visitas acabou, disse ele, embora fossem apenas 3 da tarde. Eu já estava de saída, respondeu Nathalie, apertando minha mão pela última vez. Me liga quando estiver afim, sussurrou ela antes que meu pai a acompanhasse para fora. Mais tarde naquele dia, pedi meu celular ao meu pai, querendo me conectar com amigos para obter apoio. Ele foi destruído no incêndio, ele disse rapidamente. Vou te dar um novo quando tiver alta. Por enquanto, você deve se concentrar na recuperação. Naquela noite, ouvi meu pai conversando com o Dr. Patel do lado de fora do meu quarto. As vozes eram baixas, mas consegui captar alguns trechos. Ainda muito frágil emocionalmente. Talvez precise de uma medicação mais forte para a ansiedade. É melhor limitar visitas e informações que possam perturbá-la. Depois daquela conversa, meus analgésicos pareceram mais fortes. Passei a maior parte do dia seguinte entre insonias e despertares, com os pensamentos confusos e desconexos. Quando mencionei a uma enfermeira que me sentia estranhamente grogue, ela verificou meu prontuário e franziu a testa. Seu pai solicitou um aumento na sua sedação, disse ela. Ele estava preocupado com seus níveis de ansiedade. Isso não parecia certo. Eu não tinha reclamado de ansiedade. Na verdade, eu precisava de clareza para processar tudo o que tinha acontecido. Mas antes que eu pudesse questionar mais, meu pai estava lá novamente, falando sobre nossos planos para o futuro. Estou pensando em nos mudar para o Arizona, disse-lhe casualmente. Começar tudo do zero. Não nos resta mais nada aqui. Mas o meu trabalho, protestei fracamente. Meus amigos, minha vida. Você pode encontrar um novo emprego, disse papai, com desdém. Faça novas amizades. Depois de tudo que passamos, precisamos nos manter unidos. Você é tudo que me resta, Ellie. O jeito como ele disse isso me arrepiou, apesar do calor do quarto de hospital. Havia algo possessivo em seu tom, algo que me lembrou de como ele costumava falar com a mamãe. Enquanto eu voltava a dormir, fragmentos de memórias emergiram, uma voz alterada atrás de portas fechadas.
A expressão melancólica da minha mãe ao falar sobre as liberdades que ela não tinha. O cheiro de gasolina na noite anterior ao incêndio. Mas certamente era apenas a minha imaginação distorcida pela dor e pelos medicamentos, não era? No quinto dia no hospital, uma estranha inquietação se instalou em mim. Não era apenas luto, embora fosse uma constante. Algo parecia errado na versão do meu pai sobre os acontecimentos, no seu comportamento, em tudo que envolvia a morte da minha mãe. Naquela manhã, acordei com o som de vozes alteradas no corredor. O barítono característico do meu pai era inconfundível, embora ele estivesse claramente tentando manter o volume baixo. Eu sou o pai dela. Sou a única família que lhe resta. Eu decido quem a vê, dizia ele, com a raiva fervendo sob a superfície controlada da voz. Senhor Sullivan, está uma investigação em andamento, respondeu uma mulher com firmeza. Precisamos falar com sua filha. Já não passamos por muita coisa, a voz do pai falhou com o que parecia ser uma emoção genuína. Ela acabou de perder a mãe. Está traumatizada, sob forte efeito de medicamentos. Quaisquer perguntas que vocês tenham podem esperar até que ela receba alta. Apertei o botão de chamada para a enfermeira, estremecendo quando o movimento puxou as bandagens do meu braço. Um jovem enfermeiro chamado Marcos apareceu momentos depois. Com quem meu pai está falando? Perguntei. Marcos olhou para a porta, com uma expressão cuidadosamente neutra. Uma detetive do departamento de polícia. Ela está tentando falar com você desde que você foi internado. Por que ninguém me contou isso? Seu pai, Marcos hesitou. Ele tem sido muito protetor em relação ao seu processo de recuperação. Pediu para não mencionarmos a investigação policial para evitar causar mais estresse a você. Investigação policial. As palavras ecoavam na minha cabeça. É claro que haveria uma investigação após um incêndio fatal, mas a maneira como Marcos disse isso, com aquela ênfase cuidadosa, fez com que parecesse mais do que um procedimento padrão. O que exatamente eles estão investigando? Perguntei. Marcos pareceu desconfortável. Eu realmente não deveria. Não me cabe fazer isso. Ele ajustou meu acesso intravenoso desnecessariamente. As circunstâncias do incêndio foram incomuns. É tudo o que sei. Antes que eu pudesse pressioná-lo mais, papai entrou, seu rosto imediatamente mudando de raiva para preocupação paternal. Como está minha menina hoje de manhã? Perguntou ele, inclinando-se para beijar minha testa. Eu me forcei a não recuar. Com quem você estava falando? Só um administrador de hospital, disse-lhe suavemente. Na parte burocrática, nada com que você precise se preocupar. A mentira veio tão facilmente para ele que duvidei momentaneamente do que Marcos havia me contado. Papai sempre fora convincente. Foi isso que o tornou bem-sucedido no ramo de seguros. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Mais tarde naquela manhã, quando papai saiu para pegar café, uma das amigas mais antigas da minha mãe, Bárbara, entrou no meu quarto. Ela olhou ao redor, nervosa, antes de se aproximar da minha cama. Só tenho 1 minuto, disse ela. Seu pai tem mantido todo mundo longe, mas eu precisava te ver para dizer o quanto sinto muito pela Catherine. Obrigada, sussurrei, com lágrimas nos olhos ao ouvir a menção da mamãe. Bárbara pegou minha mão. Ellie, tem umas coisas que você deveria saber. Coisas que a Catherine me contou antes. Ela engoliu em seco. Ela estava com medo. Ellie, ela tinha feito planos para ir embora. Fiquei sem fôlego, embora parte de mim não estivesse surpresa. Lembrei-me da nossa conversa sobre a Espanha, sobre as economias secretas. Ela ia pedir o divórcio. Tinha uma consulta com um advogado no dia seguinte. Bárbara parou de falar e apertou minha mão. Ela finalmente estava pronta para se libertar. A porta se abriu e papai estava lá, com uma xícara de café na mão e uma expressão ameaçadora. Bárbara, que surpresa! Bárbara se endireitou, com uma expressão de desafio estampada no rosto. Richard, eu já estava de saída. Sim, você estava, papai concordou friamente. E eu agradeceria se você não chateasse minha filha com suas visitas de novo. Depois que Bárbara foi embora, papai sentou-se ao meu lado, com um jeito repentinamente solícito. Você não deveria receber visitas que te chateiam.
Sua recuperação é a prioridade agora. Ela não me chateou, eu disse. Ela era amiga da mamãe. Bárbara nunca me aprovou, disse papai com um aceno de desdém. Ela sempre tentou se intrometer entre mim e Catherine. Até encheu a cabeça da sua mãe com ideias bobas sobre independência. Ele praticamente cuspiu a última palavra. Naquela noite, sozinho no meu quarto, tentei juntar as peças do que sabia. Mamãe planejava deixar papai. O incêndio aconteceu pouco antes de ela tomar alguma atitude. Papai estava agindo de forma estranha, controlando a narrativa, mantendo as pessoas longe de mim. E havia os fragmentos de memória que continuavam a emergir em meio à névoa da medicação e do trauma. Papai na garagem na noite anterior ao incêndio, o cheiro de gasolina, a maneira como ele fechou a porta rapidamente quando me viu chegar em casa. Fechei os olhos, forçando-me a voltar àquela noite, a romper as barreiras mentais que minha mente havia erguido para me proteger do horror. Lembrei-me de acordar com o cheiro de fumaça. Mas havia algo mais antes disso. Um som. O que era? Passos. Passos leves e cautelosos no corredor em frente ao meu quarto. Eu presumi que fossem a mamãe ou o papai indo ao banheiro, mas agora, tentando situar na linha do tempo, percebi que aqueles passos tinham vindo logo antes de eu sentir o cheiro da fumaça. Outra lembrança veio à tona mais cedo naquela noite. Eu tinha ido à garagem pegar um refrigerante na geladeira extra que tínhamos lá. Papai estava parado perto da bancada, de costas para mim. Quando me ouviu, virou-se rapidamente, bloqueando minha visão do que quer que estivesse fazendo, mas não antes de eu avistar um galão de gasolina vermelho na bancada. Só enchendo o tanque do cortador de grama, ele disse com um sorriso nada convincente. Já naquela época, me pareceu estranho. Por que ele estaria enchendo o tanque do cortador de grama às 22 horas? Mas eu não questionei. Meu coração começou a disparar quando as implicações dessas lembranças me atingiram. Não, eu disse a mim mesma. Não, não podia ser. Papai não faria isso. Papai não podia. Na manhã seguinte, uma jovem enfermeira que eu nunca tinha visto antes veio verificar meus sinais vitais. Enquanto registrava minha pressão arterial, ela se aproximou. A detetive deixou o cartão dela no posto de enfermagem para você, sussurrou. Eu posso pegar, se você quiser. Assenti, com um leve medo de falar, caso minha voz traísse minhas novas suspeitas. A enfermeira colocou um cartão de visita debaixo do meu travesseiro antes de sair. Detetive Sarah Jenkins, Departamento de Polícia de Cedar Springs. Um número de telefone estava escrito no verso, a caneta. Ligue a qualquer hora. Precisamos conversar. Papai chegou uma hora depois com o café da manhã do refeitório do hospital. Parecia distraído, checando o celular com frequência. Boas notícias, disse-lhe finalmente. O perito da seguradora aprovou nossa solicitação. Teremos os fundos até a semana que vem. Isso foi rápido, comentei, tentando manter a voz neutra. Estou no ramo há 30 anos. Sei como agilizar essas coisas. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Também encontrei um apartamento para nós em Fênix. Podemos nos mudar assim que você tiver alta. Fênix? Fica a mais de 1000 milhas de distância. Exatamente. Longe de todas essas lembranças dolorosas. Papai estendeu a mão para mim. Agora seremos só nós dois, Ellie, cuidando um do outro. O tom possessivo estava lá novamente, fazendo soar o alarme na minha mente. Fiz um bocejo. Ainda estou bem cansado, eu disse. E a medicação me deixa grogue. Você se importa se eu descansar um pouco? Papai pareceu aliviado, talvez confundindo meu desejo de ficar sozinha com concordância com seus planos. Claro, querida. Preciso me encontrar com o corretor de imóveis de qualquer maneira. Volto esta tarde. Assim que ele saiu, peguei o cartão do detetive Jenkins debaixo do meu travesseiro. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o telefone do hospital ao lado da minha cama. Detetive Jenkins falando. A voz do outro lado da linha era rápida, mas não indelicada. Aqui Alison Sullivan, eu disse, minha voz quase um sussurro, embora estivesse sozinha no meu quarto. Você deixou seu cartão para mim sobre o incêndio. Houve uma pausa, e então, senhorita Sullivan, obrigada por ligar.
Estou tentando falar com você desde que foi internada. Meu pai não tem permitido visitas. Sim, percebemos. Algo em seu tom me arrepiou. Como você está se sentindo? Fisicamente ou emocionalmente, e sem graça? Ambos? Meu corpo parece que passou por um moedor de carne, e acabei de perder minha mãe. Como você acha que estou me sentindo? Sinto muito pela sua perda, disse ela, e soou sincero. Mas preciso te perguntar uma coisa importante. Há alguma chance de você poder falar comigo pessoalmente sem a presença do seu pai? A pergunta direta confirmou minhas crescentes suspeitas de que algo estava muito errado. Ele saiu para uma reunião de algumas horas com um corretor de imóveis. Estarei aí em 15 minutos. Fiel à sua palavra, a detetive Sarah Jenkins chegou exatamente 15 minutos depois. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 30 anos, com cabelos castanhos curtos e olhos atentos que não deixavam nada passar. Ela fechou a porta do meu quarto e puxou uma cadeira para perto da minha cama. Eu deveria avisá-lo, disse ela sem rodeios. O que estou prestes a lhe dizer será difícil de ouvir. Minha boca ficou seca. É sobre o fogo. Sim. E seus pais? Ela pegou um caderninho, mas não o abriu. Primeiro, quero confirmar o que lhe disseram. O que seu pai disse que aconteceu naquela noite? Contei a versão do meu pai. O fogo começou na cozinha, provavelmente por causa de um problema elétrico. A mãe ficou presa no quarto. A detetive Jenkins ouviu sem interromper, sua expressão não revelando nada. Quando terminei, ela assentiu uma vez. Obrigada. Agora, preciso lhe contar o que nossa investigação descobriu. Ela respirou fundo. O incêndio foi provocado deliberadamente. Havia vários pontos de origem com o acelerador usado no corredor e na base da escada, projetado especificamente para bloquear rotas de fuga do andar superior. A sala pareceu girar ao meu redor. Você está dizendo que alguém nos queria mortos? Nem todos. Seus olhos fixaram os meus. Senhorita Sullivan, temos motivos para acreditar que seu pai começou o incêndio. As palavras pairavam no ar entre nós. Impossíveis, mas terrivelmente plausíveis. Não, eu disse automaticamente, embora, mesmo negando, as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando na minha mente. Encontramos um recibo de um botijão de gás de 5 galões e gasolina comprada no dia anterior ao incêndio, continuou o detetive Jenkins. O cartão de crédito do seu pai foi usado. Um vizinho relatou ter sentido o cheiro de gasolina antes de ver fumaça. O padrão do incêndio é consistente com um bloqueio intencional das rotas de fuga do quarto principal. Mas por quê? Minha voz falhou ao responder. Estamos investigando seu pai há várias semanas, disse ela, com um tom mais suave agora. Sua mãe entrou em contato com o Centro de Recursos para a Violência Doméstica no mês passado. Ela estava planejando deixá-lo e havia consultado um advogado de divórcio. Isso condizia com o que Bárbara havia me dito, com o que a própria mamãe havia insinuado. Mesmo assim, tive dificuldade em aceitar a conclusão lógica. Além disso, continuou o detetive Jenkins, seu pai aumentou recentemente o seguro de vida da sua mãe para $2 milhões. A apólice cobria especificamente morte acidental, incluindo incêndios residenciais. O quarto girava agora. Agarrei-me às beiradas da cama para me equilibrar. Mas ele me disse que ela morreu no incêndio, que o corpo dela estava. Alison. A detetive Jenkins se inclinou para a frente, com a voz baixa e urgente. Esta é a coisa mais importante que preciso lhe dizer. Nunca encontramos o corpo da sua mãe na casa. Por um momento, não consegui processar o que ela estava dizendo. Como assim? Se ela não estava no incêndio, então onde ela está? Ainda não sabemos, mas temos evidências de que ela estava viva após o incêndio. Uma câmera de segurança de um posto de gasolina a 32 quilômetros da sua casa capturou imagens do carro do seu pai às 3h40 da manhã do incêndio. Parece haver alguém no banco do passageiro, embora a imagem não esteja nítida. Minha mente disparou para acompanhar essas revelações. Você está dizendo que ele a levou para algum lugar? É uma possibilidade que estamos investigando. Ela abriu o caderno, agora virando para uma página específica. Também descobrimos um histórico preocupante.
Houve 3 ligações de perturbação doméstica para o endereço dos seus pais no último ano. Em todas as vezes, sua mãe se recusou a prestar queixa. Eu não sabia, sussurrei, embora parte de mim não estivesse surpresa. Quantas vezes eu senti tensão, mas desviei o olhar. Quantas vezes notei os hematomas ocasionais da minha mãe, mas aceitei suas explicações de desajeitada. Tem mais, disse o detetive Jenkins. Seu pai vem isolando sua mãe sistematicamente há anos. Segundo amigos que entrevistamos, ele controla suas finanças, monitora seus movimentos e a isola de redes de apoio. Táticas clássicas de abuso. Cada palavra era como um golpe físico, mas combinavam perfeitamente com os padrões que eu observara, mas não conseguirá nomear. A maneira como meu pai sempre respondia pela minha mãe em situações sociais. A maneira como seu círculo de amigos havia diminuído gradualmente ao longo dos anos. As piadas sobre seus hábitos de consumo que não eram realmente piadas. Acreditamos que seu pai planejou matar você e sua mãe naquela noite, continuou o detetive Jenkins. O incêndio foi provocado para bloquear as portas dos 2 quartos. Você só sobreviveu porque acordou e escapou pela janela. E mamãe, minha voz era quase inaudível. Agora, nossa teoria é que ela também escapou do incêndio ou nunca esteve na casa, para começo de conversa, e seu pai a levou para outro lugar. Ela me encarou diretamente. Precisamos da sua ajuda para encontrá-la, Alison. E para construir um caso contra o seu pai. Ele está falando sobre nos mudar para o Arizona, eu disse, entorpecida, nos levar para bem longe daqui. O detetive Jenkins assentiu, sério. Nós o mantivemos sob vigilância. Ele fez investigações sobre propriedades em áreas remotas. Estamos preocupados que ele esteja planejando desaparecer com você e talvez terminar o que começou com sua mãe. A implicação gelou minhas veias. Meu próprio pai planejava me matar. Parecia impensável. No entanto, as evidências se acumulavam e minhas próprias memórias se alinhavam com o relato do detetive. O que você precisa que eu faça? Perguntei finalmente. Por enquanto, nada que possa colocá-lo em risco. Continue a fazê-lo pensar que você não sabe das nossas suspeitas. Teremos um policial posicionado do lado de fora do seu quarto o tempo todo e estamos trabalhando para obter um mandado de prisão com base nas evidências que reunimos. E minha mãe, se ela estiver viva? Temos policiais revistando todas as propriedades ligadas ao seu pai. Se ela estiver por aí, vamos encontrá-la. O detetive Jenkins se levantou e colocou a mão no meu ombro para me tranquilizar. Você está seguro agora. Não vamos deixar que ele te machuque de novo. Depois que ela foi embora, fiquei deitado na cama, olhando para o teto, com a mente empolvorosa. O pai que eu achava que conhecia era uma fachada cuidadosamente construída. Por trás dela, espreitava um monstro capaz de incendiar nossa casa com a família dentro, tudo pelo dinheiro do seguro e para impedir que minha mãe o deixasse. E em algum lugar lá fora, minha mãe ainda poderia estar viva, assustada, ferida, mantida presa contra a vontade. O pensamento era angustiante e esperançoso. Se houvesse a mínima chance de encontrá-la, eu precisava ajudar. Fechei os olhos, forçando-me a lembrar de cada detalhe dos dias que antecederam o incêndio. Cada comentário estranho que meu pai fizera, cada comportamento incomum, qualquer coisa que pudesse ajudar a encontrar minha mãe antes que fosse tarde demais. As revelações do detetive Jenkins me deixaram em estado de choque, mas também com uma determinação renovada. Se a mamãe estivesse viva, cada minuto contava. Quando meu pai voltou naquela tarde, tive que fingir que nada havia mudado, agir como se ainda acreditasse nas mentiras dele enquanto meu mundo inteiro virava de cabeça para baixo. O corretor imobiliário encontrou um lugar legal para nós, disse ele, acomodando-se na cadeira ao lado da minha cama. Apartamento de 2 quartos, condomínio fechado, muito seguro. A palavra seguro assumiu um significado sinistro agora. Será que ele planejava me manter prisioneira, assim como faria com a mamãe? Parece legal, consegui dizer. Quando posso ver as fotos? Eu trago amanhã. Ele olhou para o relógio. Preciso me encontrar com o corretor de seguros de novo. Você vai ficar bem sozinho por um tempo? Acho que vou dormir, eu disse, fingindo sonolência. Esses remédios me deixam tão cansada. Papai pareceu satisfeito com isso, dando um tapinha na minha mão antes de sair.
Assim que ele saiu, a detetive Jenkins voltou, desta vez com um outro policial. Vamos colocar o policial Rodrigues do lado de fora da sua porta, explicou ela. Ele ficará aqui até que possamos fazer uma prisão. Seu pai não vai saber que ele é da polícia. Ele vai se passar por segurança do hospital. Você encontrou alguma coisa? Perguntei ansiosamente. Algum sinal da minha mãe? Ainda não, mas temos algumas pistas promissoras. Ela pegou um tablet e me mostrou um mapa. São propriedades ligadas ao seu pai, de propriedade direta, alugadas ou ligadas a empresas de fachada que rastreamos até ele. Havia 5 locais marcados no mapa, espalhados por 3 condados. Um deles era particularmente remoto, uma cabana nas montanhas, a cerca de 96 quilômetros ao norte da cidade. Já revistamos 3 deles, disse o detetive Jenkins. As equipes estão a caminho dos outros 2 agora, incluindo a cabana. Quero ajudar, insisti. Deve haver algo que eu possa fazer daqui. Sim. Ela me entregou um pequeno gravador. Precisamos de provas das intenções do seu pai, dos planos dele de te mudar para o Arizona, de quaisquer comentários sobre sua mãe, qualquer coisa que possa indicar o papel dele no incêndio. A ideia de gravar meu pai secretamente me embrulhou o estômago, mas concordei. Eu faço isso. Naquela noite, quando meu pai voltou, eu estava usando o gravador escondido sob a minha camisola do hospital. Direcionei a conversa para nossos planos futuros, nossas finanças, qualquer coisa que pudesse levá-lo a revelar algo incriminador. O médico disse que talvez eu receba alta na semana que vem, eu disse. Só estou preocupada em não deixar pontas soltas, insisti. E as coisas da mamãe? As joias, os papéis. Alguém conseguiu salvar alguma coisa do incêndio? Nada de valor, disse-lhe rápido demais. Já se foi tudo, Ellie. Precisamos aceitar isso e seguir em frente. Parece estranho que o seguro tenha resolvido tão rápido. Eles não costumam investigar mais a fundo quando alguém morre? Os nós dos dedos do meu pai ficaram brancos enquanto ele agarrava os braços da cadeira. Eu disse que sei como agilizar essas coisas e agradeceria se você não questionasse a minha forma de lidar com a situação. Isso já foi difícil o suficiente sem você acrescentar complicações. Havia uma rispidez em sua voz que eu já ouvira antes, mas nunca dirigida a mim. Era o tom que ele usava com a mamãe quando ela saía da linha. Um arrepio percorreu minha espinha. Desculpe, eu disse, baixando os olhos, submissa. Só estou tentando processar tudo. Sua postura relaxou um pouco. Eu sei, querida. É por isso que precisamos de um novo começo, só nós 2. Eu cuidarei de tudo, assim como sempre cuidei de você e da sua mãe. A maneira como ele incluiu a mãe no presente me deu um choque. Teria sido apenas um lapso ou algo mais? Nos 2 dias seguintes, continuei gravando nossas conversas enquanto o detetive Jenkins me mantinha atualizado sobre a busca. As equipes haviam revistado 4 das 5 propriedades, sem sinal da mamãe. A cabana continuava sendo a melhor pista, mas uma tempestade havia tornado as estradas nas montanhas intransitáveis, atrasando a busca. No 3º dia após a visita inicial do detetive Jenkins, meu pai chegou ao hospital com uma expressão agitada. Ele checava o celular constantemente, com a perna balançando de nervoso. Está tudo bem? Perguntei. Tudo bem, ele retrucou, mas imediatamente suavizou o tom. Só alguns problemas com a propriedade no Arizona. Nada com que você precise se preocupar. Ele saiu mais cedo do que de costume, alegando que precisava fazer algumas ligações. Assim que ele saiu, a detetive Jenkins entrou correndo. Nós o pegamos, disse ela, com os olhos brilhando de triunfo. Encontramos evidências no escritório dele. Arquivos escondidos detalhando a apólice de seguro, documentos sobre os planos da sua mãe de se divorciar dele e um mapa desenhado à mão da cabana. Você revistou o escritório dele com um mandado? Sim. Também encontramos isto. Ela me mostrou a fotografia de uma pequena chave. Estava escondida na gaveta da mesa dele, com a etiqueta ao armazenamento. Acreditamos que possa ser de um depósito ou anexo na propriedade da cabana. Você já conseguiu chegar à cabana? As equipes estão indo para lá agora que as estradas estão transitáveis. Também estamos nos preparando para prender seu pai. O policial Rodrigues ficará com você para proteção,
mas quero que esteja preparado. Isso pode ficar complicado. Assenti, uma estranha calma tomando conta de mim. Depois de dias fingindo, carregando o peso dessas terríveis suspeitas, senti alívio em saber que tudo acabaria logo. O detetive Jenkins tinha acabado de sair quando meu telefone tocou. Papai finalmente o havia trocado no dia anterior, embora tivesse instalado algum tipo de aplicativo de rastreamento familiar que eu agora tinha certeza de que era para me monitorar. Ellie, a voz do pai estava estranhamente contida. Preciso que você me escute com atenção. Estou indo te tirar do hospital. Houve um mal-entendido com a polícia. Estão fazendo acusações absurdas sobre mim, sobre o incêndio. Precisamos sair da cidade imediatamente. Meu sangue gelou. Do que você está falando? Não faça perguntas. Esteja pronto para sair em 20 minutos. Vou levar roupas para você. Pai, não posso simplesmente ir embora. Os médicos dizem que ainda estou me recuperando. Esqueça o que os médicos dizem, gritou ele, e imediatamente abaixou a voz. Eu sou seu pai. Sei o que é melhor para você. Esteja pronto. A linha caiu. Apertei imediatamente o botão de chamada para a enfermeira, que chamou o policial Rodrigues. Expliquei a situação, e ele imediatamente ligou o rádio para alertar o detetive Jenkins. Ele sabe que você está de olho nele, eu disse, com o pânico subindo pela minha garganta. E se ele tentar fugir? E se ele fizer alguma coisa com a mamãe, se ainda não fez? Temos policiais em todas as saídas do hospital, garantiu-me o policial Rodrigues. Ele não vai chegar até você. E as equipes estão na cabana agora. Se sua mãe estiver lá, eles vão encontrá-la. 30 minutos se passaram sem nenhum sinal do papai. Depois, 1 hora. A segurança do hospital fez uma varredura, mas não encontrou nenhum vestígio dele. Fiquei aliviada e apavorada. E se ele tivesse escapado? E se ele tivesse ido machucar a mamãe? Ao cair da noite, a detetive Jenkins retornou, com uma expressão séria. Emitimos um alerta para o seu pai. O carro dele foi avistado indo para o norte, em direção à cabana, mas ele tem uma vantagem considerável. Ai, meu Deus, sussurrei. Se ele chegar até ela primeiro. Temos policiais se aproximando de várias direções. As estradas para a cabana são limitadas. Ele não vai conseguir escapar. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Fiquei sentado na cama do hospital, olhando para o telefone, pulando a cada som do lado de fora da minha porta. O policial Rodrigues permaneceu firme, garantindo-me repetidamente que eu estava seguro e que eles encontrariam meu pai. Pouco depois da meia-noite, o telefone tocou. Detetive Jenkins. Nós o pegamos, disse ela, com a voz tensa e a emoção controlada. Ele estava na cabana, Alison. Ela fez uma pausa, e meu coração parou. Encontramos sua mãe. Ela está viva. A sala girou ao meu redor. Viva. Ela está. Ela está bem? Ela passou por muita coisa. Desidratação, alguns ferimentos compatíveis com agressão, mas está consciente e falando. Os paramédicos estão com ela agora. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Posso falar com ela? Ainda não. Estão levando-a de avião para o Hospital Geral do Condado, mas ela perguntou por você. Ela estava preocupada que ele tivesse te machucado também. Eu não conseguia parar de chorar, alívio e horror se misturando numa tempestade de emoções. O que aconteceu? Por que ela estava lá? Pelo que conseguimos entender, seu pai a forçou a sair de casa antes de começar o incêndio. Ele tinha a cabana preparada para mantê-la. Parece que ele planejava receber o dinheiro do seguro e desaparecer com vocês dois quando recebessem alta. Mas por que não simplesmente matá-la? Por que mantê-la viva? A pergunta era horrível, mas eu precisava entender. Controle, disse o detetive Jenkins simplesmente. A principal motivação do seu pai sempre foi o controle. A morte seria definitiva, mas mantê-la cativa, dependente dele, isso sim era poder. 2 horas depois, eu estava sendo levado de maca para o Hospital Geral do Condado, onde minha mãe estava internada. Apesar dos protestos dos meus médicos, insisti em ser transferido para ficar perto dela.
O policial Rodrigues me acompanhou, ainda designado como minha proteção até que tivessem certeza de que todo o perigo havia passado. Levaram-me para o quarto da minha mãe, e vê-la partiu-me o coração. Ela parecia magra e pálida, com hematomas no rosto e nos braços. Um soro intravenoso injetava fluidos nas suas veias. Mas quando me viu, os seus olhos brilharam com uma centelha da mãe de que eu me lembrava. Ela sussurrou, estendendo a mão trêmula. Eu a segurei, segurando-a como se nunca mais fosse soltá-la. Mãe, pensei que você estivesse morta. Ele me disse que você estava morta. Eu sei, querida. Eu sei. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Fiquei com tanto medo por você. Quando vi a notícia do incêndio e disseram que havia sobreviventes, rezei para que fosse você. Aos poucos, minha mãe me contou o que tinha acontecido. Meu pai tinha vindo até ela na noite do incêndio, dizendo que queria conversar sobre os problemas deles. Ele sugeriu que dessem uma volta de carro. Uma vez no carro, ele mostrou uma arma e a forçou a ir para a cabana, onde havia preparado um pequeno quarto com cama, banheiro e janelas gradeadas. Ele me disse que ia para casa buscar você, que todos nós moraríamos lá até as coisas se acalmarem, explicou ela. Quando voltou sozinho, estava agitado, dizendo que tinha havido um incêndio, que você estava no hospital. Eu não sabia no que acreditar. Ele me manteve trancada naquele quarto, só voltando uma vez por dia com comida e água. Ele te contou os planos? Perguntei. Ela assentiu. Assim que o seguro pagasse, nós iríamos desaparecer. Novas identidades, novo estado. Ele disse que me manteria a salvo das minhas próprias decisões erradas. Ela fechou os olhos brevemente. Quando ouvi as sirenes hoje, pensei que estava imaginando coisas. Aí a polícia arrombou a porta e... Ela não conseguiu continuar, tomada pela emoção. Apertei sua mão, minhas próprias lágrimas escorrendo livremente. Acabou agora, prometi a ela. Ele não pode mais nos machucar. Um ano após o incêndio, minha mãe e eu estávamos na entrada da nossa nova casa, observando o caminhão de mudança partir. Era uma casa modesta de 2 quartos em um bairro tranquilo a 480 quilômetros de Cedar Springs. Longe o suficiente para um recomeço, mas não tão longe a ponto de não podermos visitar os amigos que nos apoiaram durante o ano mais sombrio de nossas vidas. O que você acha? Perguntei, passando o braço pelo dela. Já chegou em casa? A mãe sorriu, a expressão se tornando mais natural agora do que nos primeiros meses após o resgate. Está chegando lá. A recuperação física foi mais rápida do que a cura emocional. Os ferimentos da mãe, causados pelos abusos do pai, sararam em poucas semanas, costelas machucadas, um pulso torcido, cortes e hematomas. O dano ao seu espírito foi muito mais profundo. Nos meses seguintes à prisão do meu pai, nós dois fomos diagnosticados com TEPT. Pesadelos, ataques de pânico e hipervigilância tornaram-se nossos companheiros constantes. Cada escapamento de carro deixava minha mãe em estado de terror. Toda vez que meu telefone tocava com um número desconhecido, meu coração disparava de medo de que, de alguma forma, meu pai tivesse nos contatado. O julgamento tinha sido excruciante, sentado no tribunal, vendo o homem que eu chamava de pai há 29 anos negar tudo, apesar da montanha de evidências contra ele. Os promotores haviam construído um caso incontestável: a compra de acelerador, a apólice de seguro de vida, a natureza premeditada do incêndio, o sequestro e a prisão da mãe, as acusações de agressão. Eu depus a testemunha, descrevendo a noite do incêndio, as mentiras que meu pai me contou no hospital, os planos de me isolar no Arizona. Minha mãe testemunhou sobre anos de abuso crescente que ela havia escondido de todos, inclusive de mim. Eu estava tão envergonhada, confessou-me ela certa noite, após um dia particularmente difícil no tribunal. Achei que conseguiria lidar com a situação, consertar de alguma forma. Nunca quis que você soubesse o quão fraca eu era. Você não era fraca, mãe, insisti. Você estava sobrevivendo. E, no fim, você estava planejando ir embora. Isso exige uma força incrível. O júri deliberou por menos de 4 horas antes de retornar veredictos de culpado em todas as acusações: tentativa de homicídio, incêndio criminoso, sequestro, agressão e fraude de seguro. O juiz condenou meu pai a 80 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional.
Aos 63 anos, era efetivamente uma sentença de prisão perpétua. Após o julgamento, nós duas nos juntamos a um grupo de apoio para sobreviventes de violência doméstica. Sentada em círculo com mulheres cujas histórias ecoavam as nossas, comecei a reconhecer padrões que antes eu não enxergava. Os abusadores não começam com violência, explicou a facilitadora do nosso grupo. Eles começam com controle. Controle financeiro, isolamento, manipulação emocional. Quando o abuso físico começa, a vítima já está presa em uma teia de dependência e medo. Pensei em todos os sinais que eu havia ignorado ou interpretado mal. Papai verificando a quilometragem do carro da mamãe não era preocupação. Era vigilância. Suas piadas sobre os gastos dela não eram provocação. Eram justificativa para controle financeiro. Sua insistência em responder por ela não era protetora. Era silenciadora. Eu deveria ter percebido, disse a minha terapeuta durante uma de nossas sessões semanais. Eu deveria ter reconhecido o que estava acontecendo. Abusadores são mestres da mentira, ela me lembrou. Eles apresentam uma face ao mundo e outra a portas fechadas. Você viu o que ele queria que você visse. Lenta e dolorosamente, minha mãe e eu reconstruímos nossas vidas. O dinheiro do seguro da casa finalmente chegou depois que uma investigação abrangente confirmou que não tínhamos participação no incêndio criminoso. Usamos o dinheiro para comprar nossa nova casa e criar uma fundação de apoio a sobreviventes de violência doméstica. Minha mãe, que passou décadas tendo sua autonomia gradualmente arrancada, encontrou sua voz como defensora. Ela começou a falar em eventos comunitários, compartilhando sua história para ajudar outras pessoas a reconhecer os sinais de alerta que ela havia ignorado ou ignorado. Se eu puder ajudar uma pessoa a escapar antes que seja tarde demais, algo de bom terá surgido deste pesadelo, ela me disse. Usei minha experiência em marketing para ajudar a promover a fundação, elaborando campanhas de conscientização que destacavam as formas sutis de controle que frequentemente precedem a violência física. Criamos materiais para escolas, consultórios médicos, centros comunitários e qualquer lugar onde as pessoas pudessem se reconhecer ou reconhecer alguém querido nos padrões que descrevemos. No aniversário do incêndio, minha mãe fez algo que seria impensável sob o controle do meu pai. Ela embarcou sozinha em um avião, com destino à Espanha e à Alhambra, que sonhava em visitar. Tem certeza de que vai ficar bem sozinha? Perguntei enquanto a levava ao aeroporto. Ela sorriu, um sorriso genuíno que transbordava em seus olhos. Não estarei sozinha. Estarei comigo mesma, e essa é alguém que ainda estou conhecendo, mas acho que gosto dela. Eu a observei passar pela segurança, com a postura mais ereta e os passos mais confiantes do que eu jamais havia visto. Meu celular vibrou com uma mensagem de James, que esteve ao meu lado durante todo o pesadelo do ano passado. Ainda quer jantar hoje? Perguntou ele. Com certeza, respondi. Tínhamos levado as coisas devagar, ambos cientes da minha necessidade de me curar, de reaprender como são relacionamentos saudáveis. Mas a paciência dele e o respeito genuíno pelos meus limites foram uma aula magistral sobre o que o amor deve ser. De volta a casa, sentei-me no balanço da varanda, refletindo sobre o quanto tínhamos avançado e o quanto ainda tínhamos pela frente. Os pesadelos não tinham parado completamente. Ainda havia dias em que a tristeza e a raiva me dominavam. Mas também havia momentos de alegria, de paz, do simples prazer de fazer escolhas por nós mesmos. As ações do meu pai quase nos destruíram, mas, ao sobrevivermos, descobrimos forças que nem sabíamos que possuíamos. Minha mãe finalmente estava vivendo a vida que lhe fora negada por décadas. Eu estava construindo uma carreira em torno de ajudar outras pessoas a reconhecer e escapar do abuso. Das cinzas da nossa antiga vida, algo novo e genuíno emergiu. Não perfeito, não isento de traumas, mas autêntico e nosso, de uma forma que nossas vidas sob o controle do papai jamais foram. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre o nosso novo quintal, pensei na pergunta que o detetive Jenkins me fizera no hospital um ano antes. Você está pronto para ouvir a verdade? A verdade foi devastadora, mas também libertadora. Ao enfrentá-la, encontramos o caminho para a liberdade. Se você já se sentiu controlado em um relacionamento ou conhece alguém que possa se sentir assim, procure ajuda. Os sinais podem ser sutis, mas confie nos seus instintos. Ninguém merece viver com medo. E se a minha história repercutiu em você de alguma forma, curta, inscreva-se e compartilhe.
Isso pode ajudar alguém a reconhecer a própria situação antes que seja tarde demais. Você já notou algum comportamento preocupante em um relacionamento que depois percebeu ser um sinal de alerta? Deixe um comentário abaixo. Sua opinião pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, o amor verdadeiro fortalece. Ele nunca controla.